Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Frederico. Atualmente eu estudo doutorado em Antropologia Social. Sou formado em Ciências Sociais pelo FRJ e tenho mestrado em Sociologia com concentração em Antropologia também pelo FRJ. Eu vou aqui apresentar a minha pesquisa, né, de mestrado e também agora no doutorado sobre uma casa transreligiosa no Rio de Janeiro. O foco dessa apresentação vai ser a questão de gênero nessa casa transreligiosa. Então essa apresentação está sendo gravada para o segundo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, gênero, sociedade e diversidade, a qual eu já agradeço os organizadores pelo espaço e as organizadoras também. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de gênero na Arca da Montanha Azul, que é essa casa transreligiosa. Só que antes de falar da questão de gênero, acho importante contextualizar um pouco o que é essa casa, né? A Arca da Montanha Azul é uma casa transreligiosa situada no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, e é uma casa que faz uso de plantas medicinais, notadamente a ayahuasca e o rapé. Por ser uma casa que faz uso de plantas medicinais, ela é ligada à tradição ayahuasqueira no Brasil. Para quem não conhece, a tradição ayahuasqueira no Brasil é constituída, né, a partir de 3 troncos: o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal, que a gente pode considerar como as 3 grandes religiões ayahuasqueiras no Brasil e no mundo. Hoje em dia elas já estão presentes. A Arca da Montanha Azul surgiu ali em 89 como ideia, foi se fortalecendo nos anos seguintes. Em 97, né, 1997, ela se ergue, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro e está realizando seus trabalhos até hoje. A Arca ela acompanhou um pouco a formulação e metodologia do Santo Daime, da Barquinha e também alguns elementos da União do Vegetal, só que tem alguns traços bastante inovadores na metodologia da Arca, né? A gente pode considerar que a Arca faça parte de um universo neo-ayahuasqueiro. Quer dizer que existem essas religiões tradicionais da ayahuasca e hoje em dia um campo vasto de diferentes casas religiosas e centros de espiritualidade que fazem uso de plantas medicinais, né, durante as cerimônias, durante os tratamentos, e que não são necessariamente ligados a uma dessas 3 tradições. A literatura sobre esse tema é vasta, e especialmente a literatura sobre a questão de gênero e religião. Eu sei que no Brasil, nos últimos anos, isso tem ficado bastante forte, ainda bem, porque eu acho que é um assunto importante de ser tratado. E também em relação ao universo ayahuasqueiro, isso não é diferente. Gênero e Santo Daime, gênero e Barquinha, gênero e União do Vegetal, e agora gênero e Arca da Montanha Azul, né? Eu não vou dar um panorama sobre os estudos de gênero e religião no Brasil, porque não cabe nesse vídeo, mas vale a pena consultar. Eu poderia só descrever alguns casos de pesquisa que eu pude ter contato, né? Principalmente em relação ao gênero no Santo Daime, porque o Santo Daime, como é a primeira dessas 3 religiões, ele tem uma tradição mais antiga, vamos dizer assim. E é uma tradição que lida com a questão de gênero de uma forma bastante particular, né? Se a gente for analisar o ritual, né, a cerimônia do Santo Daime, homens e mulheres são separados, né? Homens de um lado e mulheres do outro. Em primeiro momento, essa separação
não teria nenhum problema. As questões começam a surgir quando existem pessoas, por exemplo, que se identificam como transexuais, né? Então, nos últimos anos, houve alguns casos de desentendimento, né, por parte das lideranças de algumas casas do Santo Daime, de onde as pessoas transexuais deveriam ficar nessa estrutura ritual. O que pra gente que está acostumado aos estudos de gênero parece bastante óbvio, né? A pessoa vai ficar aonde ela se reconhece em relação a gênero, né? A identidade de gênero dela e o autorreconhecimento bastaria para ela se posicionar em um local ou outro, né, do salão. Para os dirigentes a coisa se complicou e poderia arriscar que se complica ainda hoje, mas com alguns avanços significativos, né? A gente já tem diferentes casos de pessoas trans sendo acolhidas ali, né, no espaço cerimonial, onde elas se sentem mais confortáveis. Então esse é um avanço interessante e é um caso interessante para a gente pensar a relação entre contemporaneidade e tradição, né? Por mais que a diversidade sexual não seja uma coisa estritamente deste século em que vivemos, o debate público sobre a questão né? Principalmente no Ocidente. Então é interessante que essa questão faz emergir muitas outras questões relacionadas ao universo da tradição e da contemporaneidade, né? Quanto a tradição precisa e pode ceder ao contemporâneo, e quanto o contemporâneo precisa e pode ceder à tradição nesses espaços cerimoniais, que a tradição tem um peso, tem um porquê, arriscaria dizer, e precisa ser respeitada, né? Então esse é o universo um pouco. Eu quis trazer esse caso do Santo Daime para ilustrar um pouco o universo ayahuasqueiro e a questão de gênero no Brasil hoje em dia. Trazendo já para a Arca da Montanha Azul, a questão de gênero é tratada de uma forma muito mais aberta, eu diria. Primeiro, porque as pessoas não são separadas de acordo com o gênero no salão, né? As pessoas ficam reunidas ali, homens e mulheres, e nas 3 etapas rituais, né, que são a concentração, o bailado e a hora da palavra, as pessoas ali estão juntas. Desculpa. Respeitando-se o espaço de cada um dentro do salão. Além disso, é possível notar a presença de casais homossexuais, de pessoas não binárias durante as cerimônias, de casais, enfim, lésbicos, e além da presença desses casais, uma valorização da diversidade. Então acho que isso é um traço importante da Arca da Montanha Azul, e é um traço que precisa ser valorizado dentro do universo ayahuasqueiro, porque a gente sabe que não é necessário, mas assim, não é suficiente, me fugiu a palavra, desculpa, não é suficiente a gente entender que a diversidade existe. É um primeiro passo. Só que para além disso, a gente precisa criar um universo, um ambiente de empoderamento para as pessoas diversas, tanto do ponto de vista sexual, étnico, religioso, etc. E conversando com os praticantes da Arca da Montanha Azul, é perceptível que essa diversidade é valorizada e reconhecida. Então pessoas que que possuem essa orientação sexual diferente do padrão normativo, né? Ou então uma identidade de gênero também que foge a esse esquema de diferenciação sexual, elas são reconhecidas e valorizadas, né, dentro da estrutura cerimonial e institucional da Arca. Então esse é um aspecto interessante que eu queria trazer aqui
para a gente poder, enfim, debater como um tema nesse ciclo de diálogos contemporâneos. Eu acredito que o que é contemporâneo não prescinde da tradição, né? Eu acho que pode haver um diálogo interessante e, como mostra, né, o caso da Arca da Montanha Azul, inovações dentro de um esquema tradicional, vamos dizer assim, que respeite o tradicional, porque a consagração respeitosa, né, da medicina está garantida, só que ao mesmo tempo, melhor dizendo, respeita-se a diversidade, tanto de gênero, sexual, étnica, religiosa, e também uma diversidade em relação à estrutura ritual e os elementos ritualísticos que podem existir dentro da cerimônia. É sabido, né, que cada casa tem a sua metodologia, tem a sua forma de trabalhar com a medicina, né, como é chamada a ayahuasca, por esses grupos, só que ao mesmo tempo é importante a gente entender que a medicina, a tradição, as igrejas, os centros espiritualistas, eles estão em movimento, né? Existe um fluxo de movimento que precisa ser considerado e respeitado. Não tem a ver com a questão de você largar a tradição e abraçar a contemporaneidade em todas as suas proposições, né? Em todas as suas propostas, mas sim considerar que as propostas da contemporaneidade existem, porque se você enquanto dirigente, né, de uma casa ayahuasqueira ou uma casa religiosa qualquer, não considera que as dimensões do contemporâneo existem, você está incorrendo no risco de apagar muitas das pessoas que estão ali no seu convívio, que, por exemplo, a questão da identidade de gênero, para algumas delas, é muito importante. E talvez central, eu diria que sim, bastante central, pelo que eu tenho visto, na questão do processo de cura, que é um processo tão importante dentro dessas casas religiosas. Então é isso, pessoal, meu tempo está acabando. Eu quis pincelar algumas questões aí relacionadas ao tema. Espero que vocês gostem, enfim, dessa apresentação. Eu fico aí disponível para continuar nas conversas, nos debates, em futuras parcerias aí de trabalho, certo? Nas redes sociais vocês podem me encontrar por Frederico Romanoff, com 2 Fs no final e sem o I. E a gente se vê em próximas oportunidades. Obrigadão pela oportunidade e até mais.